Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Restauradamente, Mente Restaurada por Cristo. Estamos mais uma vez juntos para falar de um assunto edificante para a sua vida. E a pergunta de hoje é: o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Vou falar de novo. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Fica comigo até o final do vídeo, Deus vai falar contigo. Antes de começar o vídeo, te convido a se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, ativa as notificações também. Assiste o vídeo até o final, compartilha com alguém e você vai estar contribuindo para que a palavra de Deus seja divulgada. Você também é um canal de Deus para divulgar a sua palavra. Enquanto você faz isso, você não só ajuda o canal, mas também ajuda o reino de Deus. Você está trabalhando para Deus quando você faz isso. Sem mais perda de tempo, vamos embora para o vídeo. Vamos lá, o texto base de hoje está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 14 até o versículo 22. Vamos ler. Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meu amado, deixa eu te explicar o contexto desse acontecimento. A Bíblia diz que Jesus voltou para a região da Galileia, e aí ele começa a andar ali por aquelas cidades da região da Galileia, pregando nas sinagogas. Se você não sabe, havia naquela época em torno de umas 400 sinagogas naquela região. Era o lugar onde os judeus se reuniam, geralmente tinha um formato retangular. Dizem que obedeciam o mesmo formato, 3 fileiras de bancos, bancos na parede feito de pedras, o lugar onde se colocavam os livros da lei que seriam lidos. E a Bíblia diz que Jesus pregou nas sinagogas e nas cidades e fazia milagres e anunciava o reino de Deus, e a multidão o admirava, o adorava e louvava a Deus, acreditando que se levantara novamente um grande profeta na terra de Israel. O detalhe é o seguinte: quando chega a vez de ele voltar para a cidade de Nazaré, a cidade onde ele tinha crescido com seus pais, a cidade onde ele foi criado, a cidade onde todos sabiam que ele era o filho do carpinteiro, diz a Bíblia que no sábado ele foi para a sinagoga e na hora da leitura do texto sagrado deram-lhe o livro para que ele lesse. E aí diz a Bíblia que Jesus pegou o livro do profeta Isaías que foi lhe dado e abriu certinho lá onde estava capítulo 61, hoje nós conhecemos, na época não tinha capítulo, mas o texto do capítulo 61 do profeta Isaías, versículos 1, 2 e 3. E diz lá que o Espírito do Senhor está sobre ele e tinha sido enviado para anunciar boas novas aos contritos e proclamar liberdade aos quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus continua citando o texto e quando ele acaba de ler, diz a Bíblia que ele fecha o rolo, devolve ao ministro, ao assistente, e ele senta-se para explicar o que tinha acabado de ler. Amado, veja só o clima. Naquela época não era comum que outra pessoa lesse o texto num sábado na sinagoga, lesse e explicasse o texto. Isso era trabalho para quem? Para os escribas, para os fariseus, para os rabinos da época, que eram pessoas que estavam ali estudando o tempo todo para explicar para o povo a palavra de Deus. E chega justamente Jesus ali naquela sinagoga, naquela congregação, como eu posso chamar, no lugar onde ele foi criado, no lugar onde ele frequentava quando ele era jovem, mais novo. Todo mundo vê aquele pregador novo chegando ali, lendo o texto e agora vai explicar. Gerou ali no coração das pessoas uma expectativa. O que esse rapaz vai dizer? Nós o vimos crescer aqui e ele sempre se mostrou ser um jovem muito inteligente, mas vamos ver o que ele vai falar agora. E tem outro detalhe, não está na Bíblia, mas alguns teólogos dizem
que em cada sinagoga havia uma cadeira vazia. Essa cadeira vazia era justamente para esperar o Messias e que caso ele aparecesse naquela ocasião, ele sentaria naquela cadeira. Era uma cadeira que ninguém sentava, porque ela era uma cadeira reservada para o Messias. E dizem essas correntes teológicas que Jesus, após ler esse texto, vai e senta-se na cadeira que estava reservada para o Messias, ou seja, que estava reservada para ele. Daí se explica o fato de que as pessoas olharam para ele todos assustados, esperando o que ele vai fazer, o que ele vai dizer agora. E aí Jesus começa a explicar o texto. Basicamente ele diz: hoje aos ouvidos de todos vocês se cumpre esta profecia. Louvado seja Deus. Amados, essa atitude de Jesus causou um alvoroço ali naquela sinagoga. Porque, primeiro, ele reivindicou para si um direito que era seu, de ser o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, como de fato ele era, é e sempre será. Segundo, se essa questão da cadeira reservada foi realmente verdade, ele ocupou um lugar que era seu, o lugar reservado para o Messias. Então, amados, o que nós aprendemos aqui com esse texto? Primeiro, que Deus tem um lugar na vida de cada pessoa, e esse lugar é dele. E nada nessa vida vai conseguir ocupar esse lugar, porque este lugar deve estar reservado para aquele que é o verdadeiro dono, o próprio Deus. Deus tem um lugar na sua vida e na minha, que ele reivindica como sendo o seu lugar, como de fato é. Eu aprendo que o lugar de Deus não pode ser ocupado por outras coisas nessa vida. O lugar de Deus não pode ser ocupado por finanças, por diversão, por pecado. Até mesmo a família não pode ocupar o lugar que é de Deus. O primeiro mandamento diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o lugar que é de Deus na nossa vida não pode ser ocupado por nada, tem que ser ocupado por Ele. E com essa atitude, Jesus mostra que Deus reivindica esse lugar, que Deus reivindica essa posição, que Deus quer estar nessa posição na vida de cada pessoa. O lugar que é de Deus na nossa vida tem que ser ocupado por Ele. E daí a gente se pergunta, o que é que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida? O lugar que é para Deus estar, está preenchido com alguma outra coisa? O que é que tem impedido de Deus ocupar o seu lugar na nossa vida? Esse é o grande questionamento. Porque nós aprendemos hoje aqui que Deus reivindica, como Jesus fez lá no templo, ele reivindica o direito dele de fazer parte da nossa vida. Ele assume a posição que é dele. E na nossa vida também não é diferente. Jesus quer assumir a posição que é dele na minha vida e na sua vida. A segunda coisa que eu aprendo é que apesar de saber que Deus tem um lugar que pertence a Ele na vida de cada ser humano, na minha vida e na sua vida, Ele não nos força a cedermos a Ele. Ele quer que nós o entreguemos voluntariamente. Deus não quebra a lei do livre-arbítrio e não vai me forçar a servi-lo, a adorá-lo, a priorizá-lo na minha vida. Agora Deus vai se agradar se eu fizer isso com um coração voluntário, se eu fizer isso por amor a Ele, se eu fizer isso por devoção a Ele, por servi-lo, por amá-lo, se eu fizer isso pelo que Ele é, pelo que Ele fez, por gratidão, por amor a Ele. Querido, qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Se tem algo tirando a prioridade de Deus, eu te convido hoje a tirar, a limpar a sua casa, limpar o seu espaço. Quando eu digo casa, eu falo do coração. Limpa o espaço que é de Deus, para que Ele entre e tome conta da sua vida. Não faça isso por força, nem por violência, nem porque alguém quer. Faça isso por amor a Ele. Faça isso porque você quer se entregar a Ele. Você vai ver o tanto que Deus vai fazer por você na sua vida, na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Você vai ver a grande obra que Deus vai fazer na tua vida. Que você possa ficar com essa palavra, que Deus abençoe tua vida poderosamente, que Ele tome o primeiro lugar na tua vida e ocupe o espaço que é dele. O Senhor Jesus merece, por tudo que Ele já fez por nós e vai continuar fazendo, Ele merece a prioridade na nossa vida. Que Deus te abençoe. Siga em frente. Deus é contigo. Te vejo no próximo vídeo.